Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2022 do fundo XPML11, é o XP Malls, fundo de investimento imobiliário, fundo de shopping. Então a gente vai ver qual foi a performance dele aí. Na verdade é o relatório que ele anuncia de fevereiro, mas com dados de janeiro, né? Ele anuncia aí os rendimentos, né, bem próximos aí, mais para o dia 20, 22 de cada mês, né, do mês subsequente ao mês de referência. Por isso o relatório sai um pouco tarde, né? E ele considera isso aqui um relatório de fevereiro, mas os dados são de janeiro, tá bom? Então vamos lá, mas antes de mais nada, queria te pedir algo muito importante, que é a sua inscrição no canal, o seu like, né? E também compartilhar esse vídeo com outras pessoas e compartilhar também com a gente nos comentários se você é cotista do XPML11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do XPML11 ainda, né? Não é um dos meus dois fundos de shopping que eu tenho, mas é um fundo grande, né? Um fundo aí com bons shoppings, boas participações, né? Tem se recuperado também aí, sofreu bastante na pandemia, né? Com proventos muito baixos, porque os shoppings estavam mais localizados nos grandes centros de consumo que foram fechados, né? Então sofreu bastante aí por conta disso, mas é um ótimo fundo, tem belos shoppings. A gente vê aqui o Shopping Catarina Fashion Outlet, um belo shopping lá em Santa Catarina. É realmente um shopping muito bonito e tem adquirido outros shoppings aí de nome, né? Inclusive participações em shoppings que a gente vai ver nesse relatório gerencial, ok? E esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, mais apurada aí, das informações do fundo, tá bom? E vai estar na descrição do vídeo também o nosso grupo do Telegram, para você se inscrever lá, ficar ligado nos vídeos que a gente posta no canal e também trocar informações com outros cotistas que tem lá dentro do nosso canal. E também falar comigo também, é claro, ok? Vamos lá então, relatório gerencial de fevereiro do fundo XPML11, fundo de shopping center. Então, fundo aí bem maduro já no mercado, né? Tem quase 2 bilhões de patrimônio líquido, tem mais de 255 mil cotistas. Então, se você é um desses cotistas ou se você não é, se inscreve aí para acompanhar a gestão junto com a gente aqui. A gente faz a leitura dos relatórios gerenciais e ele vai ser lido agora mensalmente, né? A pedido do nosso amigo aí do canal que comentou, né? Eu falei, poxa, a gente não fala pouco do XPML11 aqui, que pouca gente visualiza, um pouco deixa um like, a gente fica sem saber se está agradando. Então, compartilhe com a gente aí se você quer que a gente fale aqui também mensalmente. Mas eu já vou atender o pedido do nosso amigo e todos os meses a gente vai fazer a leitura aqui do relatório gerencial do XPML11. Segmento de shopping center, ele é gerido pela XP Vista Asset Management e administrado pela BTG Pactual. Serviços, né? Taxa de administração 0,75%, né, previsto em regulamento, conforme é previsto, que inclui taxa de gestão, né, então uma das taxas mais baixas aí que a gente vê no mercado. Porém, tem taxa de performance, né, 20% do que se deu benchmark, que é IPCA mais 6%, que não é tão fácil de bater assim, né, IPCA mais 6% ao ano está dando mais de 16% de rentabilidade, né, que essa rentabilidade aqui ele inclui a valorização da cota, o provento, né? Eu imagino que o cálculo deve ser esse aí. Bom, aqui comentários do gestor, né? Então ele fala que o início do ano foi historicamente costuma ser mais desafiador para o varejo, né? Depois que passa as vendas de Natal, época de férias e viagem, além de ter recebido das contas, né? Que tem as contas que vêm no início do ano, né? IPTU, IPVA, então acaba que o consumo das famílias acaba sendo menor para as empresas de varejo por conta disso, tá? E o portfólio do fundo, ele fala aqui que teve um mês de janeiro com vendas superiores, né, ao mesmo período de 2021, crescimentos aí de 34,3% e 26,8% respectivamente, tanto nas vendas quanto no resultado operacional de caixa por metro quadrado, e outros indicadores que a gente vai ver um pouco mais para baixo, tá? E o time de análise dos fundos aqui criou uma série, né? Na verdade, o time de análise da XP criou uma série aí de como eles fazem as análises dos ativos imobiliários. Então clique aqui, ó, verifique lá no YouTube, é um vídeo, né? E ele fala sobre o episódio do Catarina Fashion Outlet, um dos imóveis do fundo.
E aqui eles aproveitam aí para detalhar, inclusive, as transações que o fundo fez, né, no mês. Foi a aquisição aí do shopping da Bahia, páginas 4 e 5 vai detalhar, e cotas do FII detentor do Via Parque Shopping, shopping aí da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Que um fundo imobiliário é o que detém esse shopping, 100% desse shopping, e o fundo XPML11 acabou adquirindo aí uma parcela relevante desse shopping aí, então entrando para o portfólio também do fundo, né? Falando aqui de distribuição de rendimentos, o fundo em 18 de fevereiro, o fundo divulgou a distribuição de 60 centavos, né? O pagamento foi dia 25 de fevereiro, como eu falei. Aqui a referência, o relatório é de fevereiro, mas a competência é de janeiro, né? A competência e na verdade o caixa, né? O caixa é de janeiro, então a distribuição refere-se ao mês de janeiro. Competência, conforme previsto no regulamento, o fundo tem que distribuir semestralmente um valor superior ou igual a 95% dos lucros apurados sob regime de caixa semestral, né? Então tem aqui a lei, o artigo 10 da lei 8668 de 93, é que rege os FIIs e os FIAGROS também que foram acrescentados a essa lei. Fluxo financeiro. Então, as receitas do fundo em janeiro foi de 12,6 milhões de reais, receita imobiliária de 10,3, lucro de 1,3. A gente não tem um comparativo aqui do mês anterior, né? E também não dá para comparar o desempenho com outro mês ou então a média do ano, né? Porque aqui já está só janeiro, né? Então os números estão iguais. Então, o fundo aí receita de FIIs de 651, que deve aumentar com a participação do Via Parque, né? E receita de renda fixa, 298 mil reais. Despesas, 1,4 milhões de despesas, né? Tem aí as taxas, as despesas com imóveis, né? E o resultado do fundo foi de 11,2 milhões de reais e a distribuição foi total, né? Praticamente 60 centavos por cota. O fundo aí retomando os patamares. Normalmente está distribuindo igual aos seus pares, né? Os outros fundos de shopping também fazendo uma distribuição similar. Aqui ele fala sobre o shopping da Bahia, aquisição, né? Foi adquirido aí por 151 milhões de reais. O fundo aqui realizou a aquisição da participação societária, então foi uma aquisição indireta, né? Através dessa empresa aqui, que era controladora desse shopping. Então, aquisição indireta de 9,05% do shopping da Bahia, então é uma parte só aí, né? 9% praticamente. O fundo pagou 151 milhões de reais nessa aquisição indireta, e o fundo então atingindo 15 shoppings no seu portfólio, né? A maioria não tem participações integrais nesse shopping, né? Ainda foi acordado um contrato de compra e venda, a transação do Shopping da Bahia, com cap rate de 7,8% em relação ao preço do primeiro fechamento. Então aqui tem os detalhes, né? Você pode fazer a leitura mais detalhada. Aqui tem a informação sobre o shopping, que ele foi inaugurado em 75, então é um shopping antigo, né? Mas é um belo shopping, né? 400 lojas, 3 milhões e meio de pessoas, é o volume de pessoas ali, né? Que transitam mensalmente, e é esse shopping aqui, um belo shopping, um grande shopping, né? O fundo detém então 9% da participação nele. Aqui é sobre o Via Parque, o fundo também fez uma aquisição, uma oferta secundária aí do fundo, adquirindo 27,7% das cotas do fundo, né? Esse fundo é detentor de 100% do Via Parque, né? Então o Via Parque pertence ao FV PQ11, fundo shopping localizado na Barra da Tijuca. O fundo então adquirindo 27%, 125 milhões de reais foi o que o fundo acordou em pagar. Depois você pode ler aí o restante, né? O histórico também do imóvel, um belo shopping também, lá num bairro bastante desenvolvido aqui no Rio de Janeiro, que é as ações sociais, né? O resultado financeiro é a composição do resultado de janeiro, então foi 60 centavos a receita de locação, né? Teve aqui lucros imobiliários, receita de FIIs, né? Que entra também aqui, receita de renda fixa, despesas operacionais, não tem os valores aqui, e a distribuição por cota foi de 60 centavos. Evolução do valor da cota, então o fundo atualmente aqui, na verdade ele fechou janeiro a R$ 98,00 de negociação, mas ontem dia 21 estava sendo negociado em torno de R$ 90,00, né? Então está aí abaixo do valor patrimonial,
que é de R$ 102, né? Aqui em janeiro, R$ 102 o valor patrimonial do fundo, baixou bastante aí nos últimos 12 meses, né? O valor patrimonial do fundo. O volume negociado é um fundo bastante negociado, é um volume de negociação interessante. 77,3 milhões de volume de negociação no mês de fevereiro, né? Foram 821 mil negócios, um giro de cota de 4,4% e encerrou fevereiro, aqui já informações de fevereiro, né? Encerrou cotado a 91,40, né? E atualmente está em torno de R$ 90 alguma coisa, tá? Então a liquidez diária dele é 4 milhões de reais, foi 4,9% acima do que no mês de janeiro. Aqui ele fala sobre a rentabilidade, né? Aqui já pega janeiro, então faz uma mistura, né? É uma confusão. A gente não presta atenção, a gente pensa que é dado de janeiro. Aqui é janeiro, lá em cima foi fevereiro. No financeiro foi janeiro. Nos indicadores já ainda vai ver se é fevereiro ou janeiro, provavelmente é janeiro. Então, patrimônio líquido 1,9 bilhões de reais, valor patrimonial da cota 101,76, né? Então tá aí em torno de 10% abaixo o valor do valor de mercado em relação ao valor patrimonial. Ele tem 91% dos seus ativos alocados em imóveis, 3,8% em FIIs, tem CRIs também, conversíveis 2,9%, a receber de venda de imóveis 0,7%, então são direitos, né, que entram no ativo, e caixa 1,6%. Aqui a gente tem as obrigações do fundo, o fundo tem 4 CRIs atualmente, né, tem uma alavancagem, né, um pouco alta, em torno aí de mais de 500 milhões de reais de alavancagem que o fundo tem hoje. CRIs que vencem aí em 15 anos, né? 2033, na verdade, isso aqui tem 11 anos, esse aqui tem 14 anos ainda para pagar. Então o fundo tem uma alavancagem, mas por enquanto a alavancagem está saudável. Os outros 2 CRIs que entraram recentemente foi esse aqui do Shopping da Bahia e do Via Parque, né? Então o valor aqui é em torno de 280 milhões de reais que o fundo captou. Essas duas taxas aqui, né, o CDI mais 2,75 e IPCA mais 16,87, né? Então temos que ficar de olho, né, para ver se os resultados vão cobrir essas despesas financeiras desses CRIs. Se manter ali a ocupação, né, e o NOI e a receita operacional do imóvel, não tem problema em pagar, porque normalmente são estruturados com base, né, na receita e era securitizada, né, para pagamento desses CRIs, né, e tem um mínimo, né, que aí se não alcançar o mínimo, assim que o fundo tem que fazer as complementações. Aqui a gente vê com relação ao fluxo de amortização. Então a amortização ela é baixa nos primeiros anos, né? Vai aumentando gradativamente, né? Conforme for sendo realizados os pagamentos, e as obrigações elas vão sendo aí aumentadas ano a ano. Aqui os indicadores operacionais, como eu falei, agora é de janeiro, né? Então teve um aumento em relação às vendas nas mesmas lojas, 39% de aumento em 2022, né? 62,5% foi os aluguéis das mesmas lojas, o resultado operacional também aumentando uma variação aí de 10,3%, né, variação anual. Descontos e faturamento reduzindo, né, em 2,5%, aqui mas está positivo ainda. As vendas por metro quadrado aumentando 6,5% e vendas totais 131,3% em relação a 2019, né? É o que a gente vê aqui. E o 2022 foi 90,2% de variação. Então, esses aqui são os indicadores. Você pode depois fazer uma leitura mais detalhada desses indicadores aí do fundo, tá? NOI por metro quadrado aí R$ 132, né? Vendas por metro quadrado também 1.143 em janeiro. Aqui na vacância e inadimplência, o fundo hoje tem uma vacância de 3,9% e uma inadimplência que normalmente, como a gente leu no HSML 11, ela é superior sempre nos primeiros meses do ano, como a gente vê aqui, ó, por conta dos vencimentos de competência de dezembro, né? E depois ele vai se reduzindo, né? E mantém ali próximo a zero, e depois tem uma inadimplência normalmente negativa em dezembro, e depois ele sobe de novo normalmente nos 4 primeiros meses do ano, tá? Essa inadimplência normalmente sobe, né? Isso é característica dos shoppings. Aqui é a carteira, a representatividade
do resultado operacional de cada shopping. Então, Catarina Fashion Outlet tem maior participação aí no resultado operacional. Dentro da diversificação regional, a maioria no Sudeste. Então eu achei que o Catarina Fashion Outlet fosse em Santa Catarina, mas não é, né? Porque ele não tem participação regional no sul do país, né? Então normalmente fica aí pelo Sudeste mesmo. Diversificação por administrador, isso aqui não é muito importante. E aqui são aí o histórico das transações, né? O primeiro shopping adquirido aí foi o Caxias Shopping, né? Depois foi sendo adquirido outros shoppings aí dentro do portfólio do fundo, né? Normalmente nas capitais, né? E próximos às capitais ali onde ele tem os imóveis, né? Então a gente tem aqui em Belém, em São Paulo, né? Caxias, que é próximo ao centro, à cidade do Rio. Shopping Ponta Negra. Natal Shopping, né? Que fica na capital também. Então tem o Downtown, né? Downtown que fica lá na Barra da Tijuca também, né? Onde fica o Via Parque. Aí tem outras aquisições aqui, alienações, né, vendas. Então tem todo o histórico aqui, né, até chegar no Shopping da Bahia, a última aquisição do fundo aí junto com uma participação relevante no fundo do Via Parque. Então é isso. Aqui está todo o portfólio do fundo para você fazer uma leitura mais detalhada, né, da área bruta locável, quantidade de lojas, participação do XPML nele, né, a inauguração. Então a gente vê aqui que a maioria do fundo não tem 100%, né, na maioria dos shoppings aqui. A maior participação aqui, a gente vê aqui, o Catarina, que tem a maior receita do fundo, né? Que fica em São Roque, ó, São Roque, São Paulo. Catarina Fashion Outlet, o fundo tem 49,99% de participação. Então ele adquire normalmente pequenas participações em cada shopping, né? E faz essa diversificação regional interessante aí, para não ter um impacto muito grande, né? Em qualquer tipo de oscilação econômica aí, né? Até mesmo como a gente viu na pandemia, né? Com relação ao fechamento, o fundo sofreu bastante porque está próximo aos centros de consumo, né? E os principais centros de consumo teve seus shoppings fechados ali por conta da movimentação. Então é isso, relatório gerencial do XPML11, relatório de fevereiro, com dados de fevereiro, dados de janeiro, né? Uma miscelânea aqui de meses, mas deu para entender aqui o desempenho do fundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com a gente se você é cotista aí do XPML11, qual o percentual da sua carteira, se você está estudando para entrar no fundo. É isso aí, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.